Boa tarde, pessoal. Hoje, aula de ciências da quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Vamos lá. O reinado dos répteis. Então, nós vimos aí na última aula sobre o aparecimento da vida no planeta Terra. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre esses répteis enormes que viveram aqui no nosso planeta e que até hoje traz alguns benefícios, né? Lembra que eu falei para vocês, não são assim os benefícios tão legais como, por exemplo, o petróleo, mas a gente tem muita coisa que é retirada do petróleo, né? O plástico, que é muito útil hoje, mas é um produto que vem deteriorando o meio ambiente, infelizmente, né? Porque o nosso meio ambiente hoje não tem a capacidade de decompor esse material que vivia aí no nosso planeta há 340 milhões de anos. A atmosfera daquela época era completamente diferente da de hoje. Então, hoje é difícil acontecer essa decomposição e o planeta Terra tem sofrido muito com isso, né? Então, vamos lá. O reinado dos répteis. O que você sabe sobre a época em que os dinossauros viveram? Gente, eu não sei vocês, mas eu amo filme de dinossauros. Eu assisto todos. Eu gosto muito de dinossauros, muito. Depois de um período de muito calor, o clima na Terra tornou-se frio e seco. Isso aconteceu há aproximadamente 340 milhões de anos, época em que devem ter surgido os primeiros répteis em nosso planeta. Diferentemente dos anfíbios, os répteis possuem pulmões mais desenvolvidos e, em geral, têm a pele bem grossa. Então, essas características é que fizeram com que eles se adaptassem ao meio ambiente daquela época, muito quente, muito seco. Os dinossauros. Os dinossauros representam grande parte dos répteis que já existiram. O que é um dinossauro? Dinossauro é uma palavra grega, de origem grega, deinos, que significa terrível, e sauros, lagarto, ou seja, um lagarto terrível. Acredita-se que o tiranossauro tenha sido um dos mais temidos de sua época, com dentes pontiagudos e afiadíssimos. Chegava a medir 6 metros de altura. Enorme, hein, pessoal? Algumas espécies se alimentavam de plantas. O braquiossauro é um exemplo de dinossauro herbívoro. Ele ficava bem maior, mas não tinha o perigo que tinha o tiranossauro, né, pessoal? Porque já que eles se alimentavam de plantas, daí eles terem até 25 metros de comprimento. Para quê? Para poder alcançar os brotos das árvores e poder se alimentar melhor. E podiam pesar até 75 toneladas. Mas era enorme, né? Olha aqui. Esse T-Rex aqui, ó, se a gente for ver, ó, ele perto desse aqui que tem 25 metros, opa, virei a cabeça para baixo, vocês viu? Ó, ele, ó, ficaria mais ou menos aqui, ó, perto desse aqui, enorme, tá vendo? Viu? Porque esse aqui tem 6 e esse tem 25. Mas o perigo desse aqui é muito maior do que esse. Este aqui se alimentava só de plantas. Ah, esse aqui, ele era terrível porque ele era carnívoro, né? Carnívoro, terrível, né? Os dinossauros, além dos dinossauros, outros grandes répteis viveram no mesmo período. Os plesiosauros possuíam 4 nadadeiras e o corpo arredondado, adaptados para se locomover no mar. Haviam também os voadores, como o pteranodonte, dotado de excelente visão, que se alimentava quase que exclusivamente de peixes. Então, nós temos aqui, ó, o plesiosauro, olha aí, ele é mais arredondado, tem nadadeiras, né? E o pteranodonte, que é esse aqui, ó, tá vendo? Que ele tem uma excelente visão e se alimentava quase que exclusivamente de peixes. Então, ele mergulhava dentro da água, né, com uma excelente visão e pescava ali os seus peixes, né?
A extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros. Deixa eu voltar aqui, porque desconfigurou toda a minha folha, né? Tudinho desconfigurou. Agora sim. Então, a extinção dos dinossauros. Lembra quando falei para vocês que apenas uma parte do meteorito que caiu. Na época caiu muitos meteoritos no planeta, mas esse foi maior, né? O reinado dos dinossauros durou cerca de 140 milhões de anos. Já pensou, gente? 140 milhões de anos habitados por essas criaturas enormes. Sua extinção ainda é alvo de controvérsia, ou seja, de polêmica, discussão, de debate. Ainda não se chegou a uma conclusão sobre a sua extinção. A hipótese mais aceita é de que o meteorito caiu na Terra há aproximadamente 65 milhões de anos, levantando uma grande nuvem de poeira. Aí o que aconteceu? Essa poeira tampou ali, não deixava que os raios solares chegassem ao planeta, à superfície terrestre, deixando o planeta frio e escuro. E sem a luz, a gente sabe aí que as plantas precisam da luz para fazer a fotossíntese, né? Para que elas possam crescer, trocar e transformar gás carbônico em oxigênio, que ele transforma o gás carbônico em glicose, e é o que é o alimento das plantas, né? A glicose. Então, sem o sol, não podiam realizar a fotossíntese. E aí as plantas não resistiram e morreram. Aí o que acontece? Se as plantas morreram, os dinossauros que eram herbívoros não tinham o que comer. E eles morreram. E os carnívoros, que se alimentavam de outros dinossauros herbívoros, né? Não tinham também o que comer. Então acabaram por serem extintos. Então cobriu a nuvem de poeira, foi tão grande que cobriu todo o planeta, não impediu que a luz solar chegasse no planeta Terra, na superfície terrestre, não é? E aí as plantas morreram sem a luz do sol. Uma plantinha que não recebe sol, ela morre, né? A luz do sol. Então morreu as plantas, os herbívoros que comiam das plantas não tinham o que comer, morreram, e os dinossauros que se alimentavam de outros animais, né? Como os herbívoros, também ficou sem alimentação e aí morreram todos de fome. Tadinho, né? Enormes, hein? Número 1. Ó, pessoal, a parte teórica, voltando, tá bom? Parte teórica, colar no caderno, tá? Não precisa copiar. O cabeçalho precisa copiar, copiou o cabeçalho, coloca a parte teórica. Pessoal, vamos ter mais carinho na hora de pregar essas partes teóricas, que tem uns cadernos que tá tão difícil de corrigir, porque coloca a parte teórica, se tão dobradinha, abre, coloca ela aberta na folha, fica mais bonitinho. Ah, não cabe? Divide. Pega esse pedaço nessa folha e solta na outra. Mas não fica dobrando, não. O caderno vai ficando tão grosso, tão ruim de mexer. Ou então vai ter que copiar, porque assim fica muito ruim, fica feio. Tá bom? Recortem, colhem bonitinho o caderno aberto. Não ficam fazendo dobraduras, não, tá? A não ser que seja uma aula de arte, precisa de dobradura, né, pessoal? Então, número 1, você sabia que o nosso país também foi habitado por dinossauros? Como você acha que era o cenário brasileiro nessa época? Então, lembra da Pangeia? Todos os continentes eram um único continente, né? E aí eles eram todos juntos. Então, tem pegadas de dinossauros no Nordeste, lá na África, do mesmo dinossauro. Ossadas que ficam uma parte na África, uma parte no Brasil. Por quê? Porque era um único continente. Lembra da Pangeia? Então, mas esqueçam essa parte. Vocês vão desenhar a natureza. Como você acha que era a natureza, esse cenário naquela época? Lembra que o dinossauro é muito grande. Eles não comem folhinha pequena, mas comem folhinha grande. Lembrando que a parte das atividades devem ser copiadas nos cadernos. Então, eu deixei esse espaço pequeno aqui, mas eu não quero que vocês façam um desenho desse tamanhozinho, não. Eu quero que vocês façam um desenho grande. Por exemplo, o tamanho da folha. Como vocês vão desenhar aí um meio ambiente em que tinham árvores enormes, folhas enormes para esses animais se alimentarem, num espaço tão reduzido desse? Não, vamos caprichar, tá bom? Faça numa folha inteira o número 1. Número 2. Agora, vocês vão anotar de 1 a
8, é 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 a 7, tá bom? A ordem em que aconteceram os fatos que levaram à extinção dos dinossauros. Então, aqui está contando como foi que aconteceu a extinção dos dinossauros, o passo a passo. Só que está tudo fora da ordem, tudo fora da ordem. Vocês vão organizar e enumerar. Não, o primeiro foi esse, não, o segundo foi aquele. Até o 7, tá bom? Usem a parte teórica aqui como base para responder aqui o número 2. Lembrando que as atividades devem ser copiadas no caderno. Tá bom, pessoal? E assistam filmes de dinossauros. Eu amo!